que é a audiência de custódia, né? Para que ela serve? Eu sou Laís Martins, advogada criminalista, especialista em Direito e Processo Penal, atuante em todo o país, e hoje é isso que eu vou tratar com vocês. A audiência de custódia, ela é uma medida que serve para analisar a legalidade de uma prisão. Se aquela prisão que ocorreu foi legal ou não. E isso é um direito de toda pessoa presa. A gente tem aqui a resolução 213 do CNJ, que é a que dispõe sobre esse instituto da audiência de custódia, diz tudo sobre ela, para que ela serve, como que ela funciona, qual a sua necessidade, como que ela tem que ser aplicada. E a primeira coisa que essa resolução fala é que toda pessoa presa será apresentada a uma autoridade judicial dentro de 24 horas. A autoridade judicial é o juiz. Então, esse é um direito da pessoa de ter a sua prisão analisada antes de partir para o próximo passo. E esse próximo passo é o seguinte: a audiência de custódia tem dois momentos. O primeiro é esse no qual o juiz vai analisar a legalidade daquela prisão. Ele vai ver se ocorreu de forma ilegal, se os policiais cometeram uma ilegalidade para prender aquela pessoa ou durante a prisão daquela pessoa. Se for considerado ilegal, o juiz vai relaxar a prisão, vai soltar ele não vai mais estar preso em vista da prisão em flagrante. Mas ele pode sim vir a ser preso futuramente. Depois que o juiz analisa a legalidade da prisão em flagrante, diz se ela foi legal ou não, ele vai analisar se há necessidade daquela pessoa permanecer presa. O que muitas pessoas não sabem é que a prisão preventiva, ela é, na verdade, a última coisa que deveria acontecer. Ela é a medida mais extrema que nós temos, porque como eu expliquei no vídeo da prisão em flagrante, a prisão preventiva é uma medida cautelar. E junto com ela nós temos diversas outras que devem ser aplicadas antes. A prisão preventiva ela só vai acontecer se todas as outras medidas cautelares presentes no Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes dentro daquele processo. Uma medida cautelar que pode vir a ser aplicada é a prisão domiciliar ou o uso de tornozeleira eletrônica. Então vamos colocar aí que uma pessoa é presa com uma certa quantidade de drogas. Mas ela é um réu primário, tem bons antecedentes e não tinha nenhum envolvimento para poder dizer ali que ele estava se associando ao tráfico. O juiz olha para aquela pessoa e vê que ela não apresenta risco nenhum. Uma pessoa que se colocou totalmente à disposição do andamento do processo. Então ele forneceu o seu endereço, forneceu o endereço do trabalho, mostrou com que ele trabalha, é um pai de família. Você vê assim, há uma necessidade desse tipo de pessoa ser preso preventivamente, de ir para um presídio? Ou ela apenas na prisão domiciliar ou trabalhando com tornozeleira eletrônica já não é suficiente para garantir o andamento do processo? É suficiente, a pessoa não precisa ser presa. E a prisão, ela é uma medida extrema. Ela só vai ser decretada, a prisão preventiva só vai ser decretada quando essas outras medidas cautelares não forem suficientes. Agora, se durante o andamento do processo essa pessoa se demonstra ser sim um perigo para esse processo correr devidamente, ou descumpre alguma medida cautelar, a medida cautelar que foi decretada comete um outro crime, o juiz pode sim decretar a prisão preventiva, porque nesse momento há um motivo para que a prisão preventiva seja decretada. Mas no primeiro momento, na audiência de custódia, não tinha. Então é por isso que o juiz tem que fazer essa análise, mas não é uma análise do processo em si, do que está sendo discutido no processo. É uma análise daquela pessoa e se ela, estando em liberdade, se o estado daquela pessoa de liberdade põe em risco pessoas, vítimas, testemunhas ou o andamento do processo. Nem sempre o juiz também precisa decretar alguma medida cautelar. Ele pode entender que aquela pessoa ali não apresenta risco nenhum e não precisa ser assegurado. Então ele vai conceder a liberdade provisória, onde a pessoa responde o processo em liberdade. Mas como eu falei, nada impede de lá na frente do juiz que receber esse processo depois que ele vier da audiência de custódia, ver a necessidade de decretar a prisão preventiva ou a prisão temporária daquela pessoa. Mesmo que o juiz da audiência de custódia entenda que aquela prisão em flagrante foi ilegal, ele relaxa a prisão em flagrante, mas posteriormente ele pode decretar a preventiva. Por isso que eu falei para vocês que era interessante assistir o vídeo da prisão em flagrante primeiro, para você entender que prisão em flagrante e prisão preventiva são coisas completamente diferentes. Uma pode ser ilegal e vai ser relaxada, a pessoa vai ser posta em liberdade, mas depois a prisão preventiva pode ser decretada por haver necessidade. Vou dar um último exemplo para a gente poder encerrar e vocês entenderem como que é possível uma pessoa ser posta em liberdade pela prisão em flagrante e depois ser decretada a preventiva dela. Vamos dar um exemplo de tráfico de drogas, que uma pessoa estava com uma alta quantidade de drogas na rua,
acabou de receber a encomenda e estava vendendo. Aí ele foi pego em flagrante. Só que nessa ida dele para a delegacia, ele foi torturado dentro do camburão. Chegou na delegacia, ele foi torturado de novo perante o delegado para confessar tudo, e ele admitiu que ele era chefe do tráfico, e aí a polícia descobriu que ele tinha muitas armas, que ele era uma pessoa de alta periculosidade, etc, etc. Chega na audiência de custódia e está mais do que claro que aquela prisão em flagrante aconteceu de maneira ilegal. Ninguém é obrigado a confessar, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, muito menos por meio de tortura. Então aquela prisão ocorreu de forma ilegal, a prisão em flagrante. Chega na audiência de custódia, o juiz reconhece a ilegalidade da prisão em flagrante e relaxa a prisão daquela pessoa. Mas tendo em vista outras coisas que ele analisou ali, ele viu que aquela pessoa, por exemplo, era reincidente, respondia diversos outros crimes de tráfico de drogas, entendeu então que aquela pessoa ali apresenta um risco para a sociedade. Então, mesmo tendo relaxado a prisão em flagrante, ele vai lá e decreta a prisão preventiva para poder preservar o andamento do processo. Agora, esse exemplo é só para deixar claro a possibilidade de uma pessoa pode ter relaxado a sua prisão em flagrante e logo em seguida ter decretado a sua prisão preventiva. O que o advogado vai fazer depois da decretação dessa prisão preventiva que não vem ao caso. Até o próximo vídeo.